João 17, eu vou ler do verso 14 ao verso 19, diz assim o texto da palavra de Deus: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Santo, nós queremos louvar mais uma vez o teu nome, queremos agradecer por termos plena certeza de que o Senhor se agrada em falar ao nosso coração no dia do Senhor, quando nos reunimos para adorar o teu nome e nos assentamos para ouvir a tua palavra. Rogamos ao Senhor que nesse momento o Senhor tire de nós, ó Deus, toda a distração, que o Senhor leve todo o pensamento cativo ao pensamento de Cristo, que a nossa atenção esteja unicamente voltada a ouvir a tua voz. Ó Deus, fala ao nosso coração para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez, conversando com uma mulher que tinha sido minha ovelha, quando ela era solteira ainda, quando ela era jovem, e agora ela se encontrava casada e com um filho, eu perguntei para ela, aquela pergunta que nós sempre fazemos: e aí, vocês já estão pensando em mais algum filho? Pensaram em já aumentar a família? E a resposta que ela me deu, talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha dado esta resposta a alguém. Ela disse assim: olha, pastor, não dá para ter mais filho num mundo terrível como o que a gente vive hoje, não. Colocar filho num mundo como o nosso é algo que a gente não pensa muito, não. Cada vez as coisas estão piores. Como eu disse, você já ouviu isso, talvez você já tenha afirmado isso, mas eu quero te dizer que esse tipo de afirmação revela falta de conhecimento da Escritura. Desde que houve uma queda, o mundo é terrível. Desde que Adão transgrediu a lei bendita do Senhor, lançando toda a sua posteridade em uma situação de pecado, o mundo de fato está terrível. É claro que com o passar dos tempos, nós podemos inventar novas formas de pecar, mas os nossos símbolos de fé vão dizer que desde a queda, todo o gênero humano foi lançado e reduzido a um estado de pecado e de miséria. Se você quiser saber se as coisas antes de nós eram melhores, lembre-se de que Deus resolveu dar cabo de toda a vida na terra. Ele mandou um dilúvio e ele salvou apenas Noé e a sua família por sua graça e por sua misericórdia. Se você quiser outro exemplo, lembre-se de um juízo mais localizado. Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, também por conta da quantidade de pecados e da impiedade que ali imperava. O mundo está em pecado, o mundo está quebrado, e por isso há tantas mazelas. Mas a despeito disso, Deus elegeu e salvou a sua igreja, que ainda vive neste mundo, que ainda espera, é claro, a redenção final. E a obra de Jesus na cruz proporcionou salvação ao seu povo, vida eterna. Mais do que isso, você está vendo que na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, como um sacerdote perfeito, se colocou a orar pela sua igreja. Você está acompanhando aqui a oração do nosso sacerdote. E hoje você verá no trecho que nós lemos que você não precisa temer o mundo.
Os crentes não precisam ter medo do mundo. E há aqui razões para isso. A primeira delas, você não precisa temer o mundo, porque o Senhor guarda a sua vida. Diz assim o texto, veja o verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus começa essa parte do texto mostrando a situação dos discípulos nesse mundo. De fato, a situação dos discípulos vivendo neste mundo não é viver em um mar de rosas. A afirmação de Jesus é bastante grave. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Talvez você não goste de ouvir isso, ninguém gosta. Que negócio é esse que alguém me odeia? Eu não quero que ninguém me odeie. Mas a verdade é que a igreja do Senhor Jesus Cristo é odiada sim por este mundo. O que está sendo dito aqui por Jesus, já foi dito também aos seus discípulos. Volte aí, lá no capítulo 15, e você verá nos versos 18 e 19, esta afirmação. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo odeia Cristo. Logo, o mundo odeia aqueles que foram salvos por Cristo e que estão unidos ao Senhor Jesus Cristo. Jesus está mostrando então que a razão de tanto ódio do mundo é o fato de os discípulos terem crido em sua palavra. Veja de novo o verso 14 do capítulo 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Há uma relação muito direta entre abraçar, crer na palavra de Deus e ser odiado pelo mundo. É a guarda da palavra de Deus que vai diferenciar aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo daqueles que odeiam ao Senhor Jesus Cristo. Se você lembrar de Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 1 da Epístola aos Coríntios, ele afirmou o seguinte: certamente, ele não está dizendo, olha, talvez, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Percebe a diferença? O mundo olha para a palavra de Deus e acha que é loucura. Os crentes olham para a palavra de Deus e veem o poder do Evangelho. Mas estes que veem na palavra de Deus o poder do Evangelho, serão alvo do ódio deste mundo. Perceba que nessa mesma oração, Jesus menciona mais uma vez que os crentes não pertencem a esse mundo. Verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então veja bem, você não precisa ter medo do mundo, mas isso também não quer dizer que você deve inocentemente achar que viver como um crente piedoso, como um crente verdadeiro em um mundo em trevas, será algo tranquilo, porque não será. As Escrituras, elas são muito enfáticas em demonstrar isso com irmãos do passado que sofreram no meio de um mundo caído, e você percebe isso no seu viver. Viver num mundo quebrado é algo que vai trazer problemas. Paulo disse a Timóteo que todos aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Há um grande problema, portanto, quando você não enfrenta nenhum tipo de dilema vivendo em um mundo caído como cristão. Se você nunca enfrentou nenhum problema por se posicionar como cristão, talvez você não esteja se posicionando como cristão. O mundo odeia Cristo.
O mundo odeia a palavra de Cristo. Aqueles então que vivem em conformidade com a palavra de Cristo, que proclamam a palavra de Cristo, irão ganhar desafetos, irão ganhar muitas vezes até inimigos. Curiosamente, você tem muitos crentes que são amados pelo mundo, aprovados por este mundo em trevas, e isso é no mínimo algo a se estranhar, no mínimo. Por que que as pessoas que odeiam a Cristo amam alguns crentes? Isso deveria levar a pensar um bocado. Há algo ainda pior. Há pregadores, ou ditos pregadores do Evangelho, que são amados pelo mundo, compartilhados o tempo todo pelos ímpios. Há um especificamente que vive fazendo o povo rir, que os ímpios estão o tempo todo mandando uns para os outros: escute esse trecho, este pastor é muito bom. Como é que o mundo em trevas, pessoas que odeiam a Cristo, que não querem andar em santidade, estão se agradando de uma mensagem de um pastor? Alguma coisa está errada. Pessoas que não amam a Cristo, não mudam de vida, mas estão ali no YouTube, ouvindo esses pastores famosos pregar. Jay Adams veio uma certa vez ao Brasil, década de 80, e pregando a pastores, ele fez uma afirmação bastante interessante. Ele disse assim, só tinha pastor praticamente na plateia: se você nunca se encrencou com alguém, em algum lugar, em alguma época, por causa da sua pregação, isso é sinal de que ela não é bíblica. Todos os pregadores do Novo Testamento, desde Jesus em diante, todos eles ficaram encrencados. Quando a pregação é bíblica, ela conduz a encrencas. Então, se você não tem se encrencado ultimamente, a sua pregação não é bíblica. E ele falou de forma muito direta aos pastores. Não faz o menor sentido pessoas que não amam o Senhor gostar de ouvir a sua palavra. Sabe por que não gostam? Sabe por que gostam? É porque não é a palavra pregada fielmente. Fosse a palavra pregada fielmente, a reação do mundo seria: isso é uma loucura, isso não faz sentido, nós não queremos saber disso. Você então não deve se espantar com uma afirmação como essa do Jay Adams. Jesus afirmou aos seus discípulos que ele enviou para testemunhar do Evangelho, que eles seriam levados às sinagogas, que eles seriam levados diante de autoridades, que eles seriam entregues pelos da sua própria casa, correndo inclusive o risco de morrer. Eles estariam em grande perigo por conta da proclamação do Evangelho. É por isso que você, como crente, olhando para a Escritura, para as palavras de Jesus, não pode esperar a aprovação desse mundo. Não seja utópico. Você não tem medo do mundo, mas você não é inocente, achando que as coisas estarão sempre indo bem, quando você quiser viver piedosamente. Mas ser realista significa também crer naquilo que Jesus está solicitando ao Pai na sua oração. Porque veja, ele está dizendo no verso 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E então vem a solicitação, o pedido de Cristo: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ser realista é saber que aquilo que Jesus está solicitando ao Pai foi atendido. Você é guardado, mesmo vivendo em um mundo que está em oposição ao Evangelho, a Cristo e a você. É por isso que o apóstolo vai dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É para que os crentes continuem a dar bom testemunho do Senhor Jesus Cristo, ainda que enfrente muitos problemas, sabendo que nada irá acontecer a eles por serem guardados
pelo Senhor. Ao mesmo tempo, então, que Jesus está descrevendo a dura realidade que é para o cristão viver no mundo em trevas, Jesus não está dizendo: Senhor, tire o meu povo desse mundo, leve para longe desse mundo. Esse nunca foi um ideal cristão, e sempre que a igreja se meteu a fazer isso, deu problema. Não conseguiu se desvencilhar dos pecados, e não influenciou e não cumpriu a sua missão de proclamar o Evangelho. Crentes são chamados a viver nesta sociedade, e é por isso que Jesus está dizendo que não iria pedir ao Pai que tirasse os seus discípulos do mundo. Há uma razão para isso. Jesus disse que eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Eles deveriam conservar a sociedade onde eles estão, e eles deveriam, como luz, apontar o caminho, Cristo Jesus, dando bom testemunho. O fato de Deus não destruir de uma vez por todas esse mundo é a presença da igreja nele. É a igreja que garante que o Senhor continuará ainda tendo longanimidade. A igreja é chamada para testemunhar de Cristo nesse mundo. Por que então temer o que, se o Deus de toda a glória está guardando a sua vida? O que os homens podem fazer além de tirar a sua vida? Talvez você disse assim: pô, pastor, tirar a vida? Não, não estou minimizando o fato de que isso é algo terrível, mas eu estou sendo realista, como a Escritura nos chama a ser. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse que isso poderia ocorrer, e afirmou muito categoricamente: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Não tenham medo. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. O homem não pode fazer nada. Você está guardado pelo Senhor Jesus Cristo. E é exatamente esse que está dizendo: não tenha medo, que está intercedendo agora pelos seus discípulos, de forma infalível, solicitando ao Pai: Senhor, guarda o seu povo. E como Deus sempre ouve o seu filho, certamente Deus o fará. Deus está guardando a sua vida. Você tem essa convicção? Você está certo disso? Por vezes, em nossa fraqueza, nós nos esquecemos dessa verdade. E nós começamos a temer os homens. Deus é com o seu povo. Deus guarda o seu povo. E se você tiver essa certeza, você será levado, mesmo sabendo da dura realidade que é viver em um mundo caído, a caminhar de forma confiante. Isso levará crentes a pensar de forma contrária àquela irmã que eu citei na introdução, que tinha medo deste mundo. Nós não temos medo. É difícil, é um mundo mau, como nós cantamos, é um mundo ardiloso, é um mundo do qual nós já fomos resgatados e agora somos guardados. Você não tem que temer, por exemplo, ter filhos no mundo caído. Mas se você tiver medo do mundo, ao invés de olhar para os filhos como bênção da parte do Senhor, que a Escritura diz, você os verá como um problema. Porque viver num mundo caído, sozinho, tudo bem. Viver ainda tendo que cuidar de outras pessoas, vai complicar ainda mais a minha vida. Porque em última instância, como nós pensamos muito em nós mesmos, a desculpa de eu não vou colocar um filho num mundo caído para que ele não sofra, é uma
desculpa para eu não quero criar um filho num mundo assim porque é muito difícil. E é mesmo. Como eu disse, nós precisamos ser realistas. Deus guarda a nossa família. Deus está conosco. O problema é que se você olhar para este mundo temeroso, em vez de obedecer ao Senhor, em vez de cumprir as ordenanças bíblicas, você vai tentar salvar a si mesmo. E viver assim é não confiar no Deus que guarda os seus. E é porque Jesus guarda a sua igreja que você pode ter certeza que tudo aquilo que ocorre em sua vida, ainda que sejam momentos desagradáveis, ainda que sejam momentos que tenham trazido até um certo receio, tudo isso está acontecendo debaixo das mãos soberanas do Senhor Deus, que tem um propósito. E é por isso que, crendo nisso, que você é guardado nesse mundo, que você pode crer naquilo que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está guardando a sua vida. É por isso que crentes enxergam nas provações motivo de alegria. E não em uma provação, como diz Tiago, várias provações. Tende por motivo de muita alegria, muitas provações. O mundo é cruel, é verdade. Você está guardado pelo Senhor, a fim de ser sal e luz em meio às trevas. Você não deve temer o mundo, porque você é guardado pelo Senhor. Mas há mais uma razão. Você não deve temer o mundo, porque o Senhor santifica a sua vida. Essa é a outra solicitação que Jesus está fazendo ao Pai em favor da sua igreja. Veja o verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você sabe que santificar tem o sentido de separar, consagrar. Essa é a ideia de santificar. A ideia então de Jesus é: separe o seu povo, consagre o seu povo na verdade. Você não precisa ter medo do mundo, porque você já foi separado dele. Você caminhava na mesma direção de todos os que estão no mundo. O Senhor tirou você de lá. Você foi tirado das trevas, você foi trazido para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Você continua vivendo nesse mundo, você não pertence a esse mundo. Você é cidadão do reino de Deus. Você é separado pelo Pai. E agora, Cristo Jesus, o seu irmão mais velho, pede ao Pai: santifica-os na verdade. Essa santificação, então, não ocorre de qualquer forma. O meio que Deus usa para santificar o seu povo, para consagrar o seu povo, é a palavra, é a Escritura. Eu falo sempre isso aqui. Tem muito crente querendo ser santo, ou dizendo ser santo, que não conhece a Escritura. Está se enganando. Não há santidade sem entendimento da Escritura, sem conhecimento de Deus por meio da palavra. Esse foi o modo que Deus estabeleceu para santificar o seu povo. Tem gente que acha que vai ser santo deixando de fazer algumas coisas que são do mundo. Isso nunca deu certo. Paulo falou isso, que tem muita gente dizendo: não toque nisso, não prove aquilo. E nada disso tem valor, diz Paulo, contra a sensualidade. Você não pode escutar música que não seja cristã. Você não pode assistir filme. Você não pode, e é uma lista enorme de coisas que você não pode, e a pessoa deixa de fazer um monte de coisa e continua ímpia. Porque essas coisas não santificam. O que santifica o crente é a Escritura, é ela que lava o pecador.
E grande parte dos crentes que temem ao mundo o fazem exatamente porque eles não buscam a palavra da verdade, porque eles não sabem quais são as promessas que o Senhor deu aos seus filhos. É aqui na palavra de Deus que você tem as suas convicções firmadas. É nela que você toma conhecimento daquilo que Deus disse que iria fazer e do quão poderoso e fiel é o Deus que diz que guarda a sua vida. Mas se você não conhece a Escritura, você não terá essas convicções. Você terá outras. Alicerçado na verdade, você irá viver nesse mundo em trevas como cidadão do reino de Deus. Você estará no meio de uma sociedade perversa, mas você não será como eles. E quando eu digo isso, eu não estou falando de atitudes externas. Tem muita gente que acha que ser crente é não beber, não fumar, não ouvir música e não jogar. E eu conheço muita gente que não bebe, não fuma, não joga e vai para o inferno. Isso não é um incentivo para você beber e fumar e jogar, tá? Eu só estou dizendo que estas coisas não salvam. A salvação é por Cristo. É por entender o Evangelho. É por entender a fé. E é por meio da Escritura que você é habilitado pela verdade a viver de forma distinta dos ímpios, cumprindo as ordenanças do Senhor e não se conformando com este século, mas transformando-se pela renovação da mente. Tudo isso é possível por meio do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu quero que você preste bem atenção no que Paulo está dizendo aqui no capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. Paulo está escrevendo esta carta, você sabe, a esta igreja que ficava nesta cidade de Corinto. Muitas pessoas creram no Evangelho e agora estavam na igreja. E Paulo então a cita diretamente aqui, dizendo: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês tinham um modo de vida antes, vocês foram lavados, vocês não são mais desse jeito. Que jeito? Dê uma olhada aí nos versículos anteriores, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Na igreja de Corinto havia gente que outrora era beberrão, eram efeminados, pessoas que eram injustas, tiradas do mundo, lavadas pela palavra de Deus. Continuavam vivendo no mundo, mas agora guardados pelo Senhor Deus. E é isso que os habilitava a renunciar às antigas práticas e agora viver uma vida que glorifica a Deus. Os crentes de Corinto saíram de uma vida mundana para uma vida santa, e isso por conta daquilo que eles aprenderam na palavra de Deus. Eles não fizeram um dia uma oração porque alguém disse: Jesus te ama e eu também, então tá, vou orar, Senhor, entrego o meu coração e pronto. Não, não é assim. Você precisa entender a sua condição de pecador. Você precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Você precisa pedir perdão ao Senhor. E ao ser a habitação do Espírito Santo,
Você precisa conhecer a palavra do Senhor e no poder do Espírito Santo, viver em conformidade com ela. Isso é que é conversão. É sair do caminho que você trilhava e mudar totalmente o seu caminho. E mais uma vez, isso não significa simplesmente abandonar atitudes externas. Tem a ver com o coração e com a razão de você fazer o que você faz. Essa santificação, por meio da palavra de Deus, ela tem um objetivo. Porque veja só, Jesus, volte lá em João, vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele já tinha dito assim: eu não peço ao Senhor que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Veja o que ele diz agora no verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não é só que Jesus disse: eu não vou tirar vocês do mundo. Pelo contrário, ele está dizendo: eu vou enviar vocês para o mundo. Que negócio é esse? É no mundo a missão do crente. É em meio a esta sociedade caída que você faz brilhar a luz de Jesus Cristo. Jesus já falou sobre o seu próprio envio ao mundo. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 3. Quando eu preguei, eu acho que foi no capítulo 3, eu expliquei para você que a palavra mundo, principalmente no Evangelho de João, ela tem sentidos muito diferentes. E se você não compreender isso, você não vai compreender o texto sagrado. E alguns vão dizer assim: ah, pastor, que negócio é esse? Quer dizer que uma hora a palavra significa o que você quer, e na outra hora ela vai significar outra coisa? Sim, do mesmo jeito que você usa a palavra manga para se referir à sua camisa que está amarrotada, ou para se referir ao suco que você tomou ontem. É a mesma palavra. Mas dependendo da aplicação na frase, ela vai ganhar um sentido diferente. Assim é a palavra mundo, que vai aparecer em João algumas vezes. Quando Jesus está dizendo: não peço que os tires do mundo, ele está falando deste mundo em trevas, este mundo caído. Mas perceba como é que Jesus usou essa palavra lá no capítulo 3. Veja o verso de número 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui mundo não pode significar todas as pessoas e cada habitante dessa terra. Por que não? Porque Jesus já disse lá na frente, na oração que nós estamos vendo: eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu do mundo. Aqui no capítulo 3, mundo quer dizer pessoas de toda parte da terra, porque no contexto você tem a ida de um judeu, Nicodemos, para visitar Jesus, uma conversa sobre a salvação, Jesus dizendo que Deus veio exatamente para salvar, que ele havia vindo para salvar o perdido, e então vem a continuação: porque Deus amou o mundo, não amou só Israel. Há eleitos em toda parte do mundo, de toda tribo, língua, povo e nação. Então o mundo aqui são os que foram amados pelo Senhor, e isso fica claro no versículo seguinte, 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você sabe que os homens caídos irão ser julgados. Mas aqui Jesus está falando da parte que lhe foi dada, que ele também está chamando do mundo, que não serão julgados, porque os pecados deles já recaíram sobre o Senhor Jesus Cristo. Abra agora a sua Bíblia no capítulo 10, verso de número 36. Diz assim: então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Nestas duas passagens, Jesus está falando da mesma coisa.
Ele foi enviado ao mundo com uma missão. Ele fala lá no verso 17, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, para salvar aqueles que são dele. Então volte para João capítulo 17, e de novo veja o verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Os crentes foram separados, santificados, eles guardam a palavra no coração para serem enviados como testemunhas ao mundo, a fim de que outros que são do povo de Deus se juntem à igreja. É assim que a igreja se expande e cresce. Ele envia os seus discípulos, o que significa que ele está orando aqui primariamente pelo grupo de 11. Judas já não está entre eles. Judas já foi para trair Jesus. Estão somente os 11. E Jesus está orando por estes homens que ele está enviando ao mundo. Capítulo 28 de Mateus. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Cumprimento disso, Atos dos Apóstolos. 11 discípulos transtornam o mundo. A igreja começa com estes homens, a igreja do Novo Testamento. E a partir destes homens, ela vai se expandindo. Novos discípulos vão se achegando à igreja. E a igreja continua a avançar e continuará avançando. E é por isso que essa oração, primariamente pelos 11, é também uma oração pela igreja de hoje, que não é chamada a sair do mundo, mas que foi enviada ao mundo a fim de proclamar a Cristo. Você é santificado pelo Senhor para se portar nesse mundo como um verdadeiro filho de Deus. A ideia é que Jesus separou a sua igreja, e a igreja vive de acordo com a verdade, e a igreja dá bom testemunho a este mundo em trevas. É nesse sentido então que Paulo faz uma afirmação, lá na carta aos Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 14, Paulo diz assim: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Percebe? É por meio da palavra que lava o crente, que eles são habilitados a ser santos no meio de uma geração pervertida e corrupta, no meio de um mundo em trevas. Os crentes são a luz do Senhor, colocados ali para chamar pecadores ao arrependimento, para apontar para aquele que é o Redentor dos pecadores. Deus santifica a sua vida para que você seja uma testemunha dele. Você não deve então temer o mundo. Pelo contrário, você foi colocado pelo Senhor no mundo a fim de dar bom testemunho ao mundo. E talvez você fale assim: pastor, a minha vizinhança é terrível, o meu ambiente de trabalho é terrível. Eu sei, muitos lugares desse mundo são terríveis, mas quem colocou você nessa vizinhança, quem colocou você nesse trabalho, foi o Senhor, e há uma razão para isso. Você já constatou o quão terrível é o local onde você está. As pessoas que estão à sua volta já constataram que você não é como eles. Eles já entenderam que você é diferente deles.
que você serve a outro Senhor, diferente do deles, que os seus valores são diferentes dos deles. Porque é fácil fazer a avaliação dizendo, o local onde eu estou é muito ruim. Eu quero saber como é que você vive neste local. Tem muita gente que reclama do quão terrível é o local onde está. E esquece que Deus Ele tem propósitos. Ele quer usar você para ser luz. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Talvez você diga assim, pastor, o senhor está falando assim porque o senhor é pastor, o senhor só vive com crente. É muito fácil. O senhor não sabe o lugar que eu vivo. Lá é terrível. Eu não duvido de você. Eu acredito em você, você é crente. Eu sei que você não mente. Mas eu te convido a dar uma olhada no capítulo 2 de Apocalipse. Especificamente na carta que Jesus escreve à igreja de Pérgamo. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. É assim o seu trabalho? Mas o pastor chega perto. Imagine o que era Pérgamo. Veja a descrição que Jesus está fazendo da cidade de Pérgamo. Ao escrever a igreja, eu conheço Pérgamo. Eu sei que isso aí é o lugar do trono de Satanás. Você falou, Deus me livre, né? Morar num lugar desse. Continua o texto. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, um irmão nosso, que vivia no lugar onde Satanás habita. Essa é a descrição da cidade. Você vai querer voltar correndo para a sua vizinhança, depois de ver esse texto. Você vai entender que não é tão ruim assim. Que o seu trabalho também não está tão perto disso aqui. Mas ainda que esteja, é possível ser fiel a Deus. E é para isso que você foi colocado lá. Antipas, Jesus está dando testemunho dele. Deu bom testemunho. Foi fiel, apesar de ter sido morto. Eu disse que você não precisa temer aos homens. No máximo, eles podem levar você à morte. Não é isso? Veja o que acontece no final da carta. Verso 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Antipas, ainda que morto, vive. Essa é a promessa de Cristo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não tenha medo do mundo. Você é luz nesse mundo. É esquisito quando você já se deu conta de que você está vivendo num lugar ruim, mas quem está nesse lugar não se deu conta que você é um crente fiel. Isso é ruim. Isso você deveria temer. Senhor, não me deixe negar o teu nome no meio dos ímpios. Não me deixe ser uma falsa testemunha num mundo em trevas, porque o mundo está em trevas. Mas você é luz do Senhor. Ele santifica a sua vida para que você testemunhe dele. O modo de vida dos crentes chama a atenção daqueles que estão fora da igreja e corrobora a pregação do evangelho. Porque a palavra é pregada e a sua prática é vista na vida dos crentes.
Não se trata de uma hipocrisia, de falar alguma coisa e viver outra. Não, você fala e você vive em acordo com aquilo que você está proclamando. Volte aí a sua Bíblia para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. E lá no texto em que Jesus disse que os discípulos seriam sal da terra e luz do mundo, ele diz assim no verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os crentes precisam resplandecer nessa geração perversa, para que homens se dobrem e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Salmo onde você vê um bom exemplo disso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os primeiros discípulos de Cristo viviam um contexto bastante complicado, um contexto em que ser crente significava ser perseguido, significava muitas vezes ser lançado às feras. Apóstolos foram levados e mandados nunca mais falar de Cristo, sob pena de serem presos ou até mortos. Não era fácil ser um crente no primeiro século. Entretanto, Lucas registra aqui o viver da igreja. Depois que ele mostra o sermão de Pedro e 3.000 pessoas sendo batizadas, a partir do verso 42 do capítulo 2, ele diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe qual é a descrição que Lucas está fazendo? Os crentes viviam o Evangelho. Os crentes amavam a Deus e amavam uns aos outros. Essa era a vida da igreja. Sabe qual é o resultado? Versículo seguinte: louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto a igreja vive a simplicidade do Evangelho, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus usa o testemunho da igreja para salvar outros, para que estes outros também vão para a igreja e façam parte do povo de Deus. Como é que as pessoas que estão ao seu redor veem a sua vida? Eles veem alguém santo, alguém que busca viver para a glória de Deus, ou eles não conseguem ver a menor diferença entre você e eles? Você não precisa temer o mundo, porque Deus está santificando a sua vida. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que você não compartilha daquilo que este mundo ama? E mais uma vez, eu não estou falando de atitudes externas, estou falando daquilo que move a sua vida. Quais são as razões, os motivos para você fazer o que você faz? Tudo isso tem que ser distinto dos motivos dos ímpios. Os ímpios devem perceber que você vai como eles para o trabalho, mas que diferente deles que trabalham para ganhar o pão de cada dia e sobreviver, você trabalha para a glória de Deus. O salário, ele é um efeito colateral disso aí. Você trabalha porque Deus te chamou para honrá-lo com aquilo que você faz. E enquanto você trabalha, Deus dá a você. Os ímpios têm que ver que você tem filhos e cria os seus filhos por razões diferentes das deles. Que você constitui família por razões diferentes. A sua esperança não está na sua família, não está nos seus filhos. A sua esperança está no Senhor Jesus Cristo.
Eu já falei algumas vezes aqui na Bíblia que eu gosto muito da sequência que você tem nos Salmos 127 e 128. Porque ali naqueles 2 salmos, você tem 2 homens totalmente diferentes. Um que levanta cedo, dorme tarde e que come o pão que penosamente granjeou. Porque ele vive para ele mesmo. Aqueles que vivem para Deus, aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Então ele é preguiçoso. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ambos trabalham. Um sabe o porquê. Ele entende qual é o fim principal do homem. Glorificar a Deus, ter alegria nele para sempre. O outro, ele busca uma razão para a vida. Ele se mata de trabalhar. Mas isso tudo, conforme Salomão, vaidade e correr atrás do vento. Quem anda com você e não crê em Cristo, consegue ver um propósito diferente na sua vida? Consegue perceber que você não se desespera como eles? Ou você é tão desesperado quanto eles? Ou você se entristece da mesma forma que eles? Nós fomos colocados neste mundo, irmãos, para fazer diferença. E talvez alguém questione assim: pastor, como é que é possível viver assim? É difícil, e é lógico que é. Mas veja a resposta aí no verso 19. Jesus está dizendo: e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está dizendo: eu me santifiquei a mim. Você sabe que Jesus não tinha pecado. A ideia então de que Jesus santificou a si mesmo é de que ele foi separado para um objetivo dado pelo Pai. E o santificar e consagrar a si mesmo tem a ver com a sua entrega pelos seus, cumprindo então a vontade do Pai. Cristo não precisou crescer em santidade, mas Ele entregou a sua vida por você. Ele se entregou à morte por você, para que você, discípulo dele, cresça em santidade. E é por isso que Ele pediu ao Pai, para que você fosse santo, para que Ele santificasse a sua igreja. É a obra de Cristo que proporciona libertação ao pecador. E salvo por Cristo, liberto dos seus pecados, você tem agora condições de fazer o que os homens sem Cristo não conseguem fazer: compreender e colocar em prática a palavra de Deus. A garantia de que você pode viver nesse mundo sem ter medo e de que você será santificado é a obra de Cristo. É Cristo se dando por pecadores, morrendo e ressuscitando para justificação dos crentes. E você pode se dedicar a conhecer a Escritura e viver por meio dela, confiado na obra de Cristo por você. Vivendo em santidade, você cumprirá o propósito que Jesus tem para você nesse mundo: ser uma testemunha fiel do seu Salvador. Não tenha medo desse mundo, testemunhe de Cristo nesse mundo. Foi para isso que Ele colocou você onde você está. Em um tempo, meus irmãos, que muitos crentes estão amedrontados, achando que nós estamos vivendo no pior dos tempos. E isso tem levado muitos crentes a tomar atitudes equivocadas, incluindo deixar de proclamar o Evangelho, para não se meterem em confusão. É importante você saber que você não precisa temer o mundo. Você não precisa temer o mundo, porque o Senhor guarda a sua vida. Há dificuldades, mas a verdade é
é que você está plenamente guardado por Jesus. Ele é o Rei que governa acima de todas as coisas. Absolutamente nada ocorre sem que Ele queira. Você não precisa temer o mundo, porque o Senhor santifica a sua vida. Ele separou você. Ele fez de você parte do seu povo. E Ele está santificando o seu povo, para que no mundo eles deem testemunho do Evangelho, conclamando os homens a se dobrarem diante de Cristo. Jesus se deu por seu povo, a fim de que você, parte desse povo, viva de forma realista, mas sem temores, mas sem desespero, mas sem desesperança, na certeza de que você é guardado pelo seu Redentor. Viva de forma piedosa no mundo para o qual você foi enviado por Cristo, a fim de que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus.